Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, eu sou do canal Voos pelo Mundo e hoje está terminando aqui a minha viagem de 4 dias pela cidade do México, inclusive tem um vlog no canal se interessar. E agora eu vou para Cancún. Como é que a gente decidiu fazer esse translado Cidade do México Cancún? A gente comprou uma low cost, especificamente a Viva Aerobus, e agora a gente está aqui no aeroporto internacional da Cidade do México e a gente vai lá para Cancún. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo para vocês sobre como é viajar com uma low cost, questão de bagagem, check-in e tudo mais. Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Bom, explicando um pouco melhor para vocês, nós compramos o trecho Rio de Janeiro-Cancún. E aí a gente viu que ficava muito caro se a gente tentasse colocar a Cidade do México no meio. Então, basicamente, a gente comprou uma ponte, Cancún, Cidade do México, Cancún, e de volta, né? E aí a gente escolheu a Viva Aerobus, foi uma das companhias mais baratas que a gente achou, low cost, né? E pra quem não sabe, a low cost ela só te dá direito a um item pessoal. Um item pessoal que seria uma bolsa ou uma mochila de até 5 quilos. E aí, como a gente ia ficar 10 dias, né? Porque iam ser 4 dias na Cidade do México, mais 5 dias em Cancún, a gente decidiu acrescentar uma mala de mão de até 10 quilos. E a gente já veio pra cá de Cancún, a gente veio pra Cidade do México de Cancún já, e eles não pesaram as nossas bagagens. Que eu achei que eles iam pesar, que eles iam medir, mas eles não pesaram, eles não mediram. A gente não sabe se foi uma eventualidade ou se a Viva Aerobus age assim. Mas enfim, vamos ver se agora eles vão pesar também as nossas bagagens ou se vai passar batido. Olha, gente, a gente já tá aqui no portão de embarque, nosso portão vai ser pra lá. E o Rodrigo tá aqui pesando as nossas malas pra ter certeza. E aí, bateu quanto? 9.800. Tá dentro do limite. Ainda bem, então se eles pesarem, a gente tá dentro. A gente já pesou as mochilas também, tá dentro de 5 quilos. Só um detalhe que eu esqueci de falar, quando a gente fez check-in online, né? E quando a gente fez check-in, nós compramos as passagens juntas, tá? Nós compramos as duas passagens juntas. Só que quando a gente fez check-in, eles escolheram os nossos assentos, porque se você escolhesse o assento, você tinha que pagar. Então eles escolheram os nossos assentos e eles escolheram os nossos assentos separados. Tipo, o Rodrigo tá na 25, na fileira 25 e eu tô na 40. E eu acho que eles fazem isso já pra você poder comprar um assento pra sentar junto e tudo mais. Então, se você quiser sentar junto, tem que pagar. Vamos tentar ver se a gente consegue trocar, né? A gente vai tentar, assim, na maciota, tentar trocar de lugar. Mas se não conseguir, vai ficar cada um, vai ficar distante. Bom, como vocês podem ver, as poltronas são bem estreitas, elas não reclinam e não tem aquele encosto para colocar a cabeça que deixa mais confortável. Também não tem mídias digitais, aquela televisãozinha que algumas companhias disponibilizam, só tem essa mesinha aí na frente para fazer as refeições. E o espaço para colocar a mochila também eu achei bem pequeno. Eu acho que talvez possa incomodar se a pessoa for um pouquinho alta. O Rodrigo, por exemplo, tem 1,76 e só teve 3 dedos de distância para a poltrona da frente, enquanto eu, no auge dos meus 1,60, fiquei com bastante folga, com mais de um palmo aí. Com relação às bagagens, cada companhia aérea tem as suas medidas. Da Viva Aerobus, a mochila tinha que ser até 45 por 35 por 20 e a mala de mão até 55 por 40 por 25.
durante o voo, eles oferecem serviço de bordo, mas, seguindo a regra de todas as low costs, os lanchinhos também são pagos. Essas companhias oferecem passagens mais baratas e aí elas tentam compensar com esses serviços adicionais. Eu cheguei a dar uma olhadinha no cardápio deles para matar a minha curiosidade. E só nesse combo que vem um sanduíche simples, uma coca e uma batatinha tava 340 pesos. Ou seja, mais de R$ 100 pela conversão na data da nossa viagem. Lembrando também que você só pode pagar com cartão de crédito ou débito, ou seja, eles não aceitam efetivo, que seria o dinheiro em espécie. E assim, eu achei bem salgado esses preços. Para vocês terem noção, uma garrafa d'água tava quase R$ 15. A aeronave conta também com um banheiro, que por sinal estava bem atrás de mim, já que eu fiquei na última fileira. E assim, ele é um pouco apertado, mas não diverge muito das outras companhias que a gente já viajou, não. Bom, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Cancún finalmente. Foram 2 horas de viagem, mais 1 hora de fuso. E assim, minhas considerações finais sobre a viagem, sobre a Viva Aerobus. Eu achei que ela oferece tudo que uma low cost normalmente oferece, né? As poltronas não são reclináveis, os lanchinhos são pagos. A única coisa que realmente me incomodou foi a questão dos assentos. Porque pra mim não faz sentido eu ter ficado na fileira 40 e o Rodrigo na 25, sendo que a gente comprou junto as passagens. A gente não comprou separado, a gente comprou juntos e eles botaram a gente bem separados, simplesmente para querer obrigar a gente a pagar mais caro pelo assento. Isso pra mim é inadmissível, porque quando você viaja com uma low cost, o objetivo é que você pague menos, não que você comece a gastar com coisas assim supérfluas. Então, assim, eu achei que foi uma viagem tranquila, não senti desconfortável nem nada. Eu também tenho 1,60 m, né, gente? Quem for muito alto talvez se sinta um pouco desconfortável ali com a distância do joelho até o banco. Mas eu sou baixinha. Uma dica para a companhia aí, para as próximas viagens, porque acaba que o passageiro não sai totalmente satisfeito, porque teria que mudar de assento, né? Então ficar longe do parceiro e aí não fica muito legal. A gente não conseguiu trocar com ninguém, infelizmente, então viemos separados. Mas chegamos aqui em Cancún e vai dar tudo certo. Agora vamos passar os próximos 5 dias juntinhos. E agora a gente vai para o hotel, na zona hoteleira de Cancún. E aí no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês como é que faz para sair do aeroporto de Cancún para a zona hoteleira. A gente vai passar pela rodoviária e de lá pegar um outro ônibus. Porque é essa opção, ou você pagar $85, não são reais não, $85 num táxi para fazer um trajeto de 30 minutos, que eu também me recuso. Então a gente vai de ônibus. Se interessar vocês, fiquem no próximo vídeo e curtam, compartilham esse, comentem se eu esqueci de falar alguma coisa e beijinhos. Até a próxima!